Boa tarde, como vão? Espero que o final de semana de vocês tenha sido brilhante, maravilhoso. Hoje, segunda-feira, 22 de setembro, eu separei para nós estudarmos a semana inteira a primeira epístola de João. João foi um dos apóstolos de Jesus e até onde eu sei, ele foi o último a morrer. Morreu bem velhinho. Parece que ele morreu isolado em uma ilha, não lembro o nome, mas parece que foi isso. E este livro de João tem 5 capítulos. 5 pequenos capítulos. Sabe o que eu queria pedir para você no dia de hoje? Pegar a sua Bíblia, tirar o pó da Bíblia. Tire o pó, passe um paninho, tire o pó da sua Bíblia e venha para o nosso estudo essa semana. Mas de verdade, venha com o seu coração aberto para aprender. É tão bom quando você se interage mais das coisas de Deus. A nossa mudança, a nossa transformação é de dentro para fora. Então você precisa ouvir, você precisa ler, você precisa estar sempre por perto e por dentro de tudo que se diz a palavra de Deus, para que realmente a sua transformação seja genuína, verdadeira, total e completa. Que mesmo em meio à turbulência, você venha ter paz. Que o seu voo, que mesmo que esteja em turbulência, seja de paz e que você tenha realmente voos incríveis, que a sua vida esteja hoje, nós estamos aqui, e que você aponte para frente e seja para frente, para cima. É o sentido, é o foco, é o objetivo. Não fique parada, não fique inércia. Preocupe-se em aprender, preocupe-se em fazer. Você está com o seu papel e caneta na mão? Então anote aí. 1 João. Nós vamos falar sobre Cristo, a palavra da vida. Quem hoje lembrou de preparar o seu chazinho para que a gente venha, ó, um chazinho bom, gostoso, quentinho. Esse aqui é de maçã. Tão aromático, delicioso. Eu não sei quantos princípios eu vou conseguir falar aqui, mas tem o primeiro: andar na luz. É andar em transparência. Eu vou ler para vocês um pouquinho da primeira epístola de João. Vamos ver se a gente consegue ler tudo. É bem curtinho. Vamos lá? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vós anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão e com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vós acrescentamos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem dele. Ouvimos, a vós anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, com ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos,
dizemo-lo mentira, e a sua palavra não está em nós. Eu nem sei, acho que foram 2 ou 3 minutos. Eu li 1 João todo, completo. Tá vendo? É curto. Mas sabe o que me chamou a atenção? É o versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vós anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Sabe o que eu consigo entender e compreender com isso? O nosso primeiro princípio é andar na luz, é andar em transparência. Se eu estou na luz e eu sou transparente, isso quer dizer que eu sou coerente com a vida que eu vivo, estando na sua frente ou não. Eu sou a mesma pessoa, isso quer dizer então que eu tenho coerência, que as minhas palavras estão coerentes com as minhas atitudes. O que é andar na luz? É estar certa, correta perante Deus. É, no mínimo, tentarmos fazer o que é certo para agradar a Deus. Eu sempre falo aqui de uma maneira muito simplificada, para que nós venhamos entender o quanto é bom e necessário a gente ler a palavra de Deus para que nós venhamos nos atentar o que é certo e errado, o que é bom e ruim. Aqui, nesta primeira epístola de João, ele nos alerta a andem em transparência. Deus é transparente. Deus pede para mim e para você que nós venhamos servi-lo de fato e de verdade. Que nós venhamos amar o próximo verdadeiramente. Que nós venhamos nos afastar das rodinhas de fofoca. Que nós venhamos nos afastar daquilo que não agrada a Deus. Que nós venhamos afastar de coisas, pessoas, lugares que não edificam a sua vida. E por quê? Porque Deus é ruim e porque Deus não quer que você vá a lugar nenhum? Não. Tem muitos lugares que você pode frequentar, mas pessoas, talvez Deus ouve conversas que você não ouve. Lugares, Deus sabe o que acontece lá e talvez você esteja inocente na história. Então por que Deus pede isso? Para nos proteger. Porque nós temos um caminho, nós temos um objetivo, nós temos um propósito e nós temos que percorrer uma jornada. Para que a minha jornada seja de excelência, eu preciso primeiro agradar a Deus. Eu preciso, tudo que eu for fazer na minha vida, primeiro eu tenho que agradar a Deus com as minhas atitudes. Talvez, se você ainda não estiver trilhando este caminho, e deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Agradar a Deus indifere a sua religião. Aqui nós não estamos falando de religiosidade, estamos falando sobre a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de instrução. De quem? Do ser humano, de qualquer ser humano. Qualquer pessoa que queira ler a Bíblia, ela é para mim e para você. Então, tudo que está escrito aqui não está dizendo assim, é para os cristãos, é para os evangélicos, é para os católicos, é para todos. É para todos, para mim e para você, para qualquer pessoa. Então, primeiro, nós precisamos andar em luz. Para estar em luz, Deus é luz. Agora, quem seria o nosso próximo tópico, mas eu não vou conseguir ler ele inteiro. Mas o que é não andar em luz? É simples. Se eu vivo a minha vida aqui hoje desta forma, na sua frente, e quando você vira as costas,
eu sou uma outra pessoa, então eu estou mentindo para mim mesma, porque a Deus ninguém engana. Quem eu estou sendo? Eu sou a mesma pessoa? Ou eu vou à igreja aos domingos, eu louvo, eu agradeço, eu exalto a Deus e na segunda-feira eu sou o capeta dentro de casa? Quem eu estou sendo? Quem você está sendo? Você talvez serve a Deus? Talvez? E na sua casa ninguém nem sabe o que é servir a Deus porque as suas atitudes não são coerentes com as coisas que você ouve ou diz que fala. Então, o que é andar na luz? O que é estar em luz? Deus é luz. É você fazer o que é certo. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Quem estamos sendo? Então, nós temos que trazer uma reflexão. Quem eu quero ser? Quem eu estou sendo? Por que eu faço essas coisas? Eu quero estar em luz, mas eu não estou em luz, é mais forte que eu. Por quê eu ainda faço essas coisas? Eu consigo responder você de pronto. Quer ouvir? Porque você não lê a Bíblia. Porque você pode me ouvir aqui. É ótimo, é excelente. Você pode ir à igreja ou ouvir o ancião, o pastor, o bispo, não sei. Mas só a palavra de Deus liberta. Só a palavra lançada não volta vazia. Só a palavra liberta. Então, obviamente, você pode ser liberto através desse devocional aqui de hoje, ou quando você estiver à igreja, ou simplesmente quando você abrir na sua casa e você for ser impactado com a palavra de Deus. Não importa como seja, só a palavra de Deus liberta. Então, para você que está buscando libertação, não existe libertação maior, mais poderosa do que você tirar no mínimo, vamos supor, eu vou chutar muito alto, 30 minutos do seu dia para se dedicar a ler a palavra de Deus. Nada vai te purificar mais, nada vai te libertar mais, nada vai te trazer mais paz do que ler a palavra de Deus. É tão incrível, é tão bom, é tão maravilhoso, porque quanto mais você lê, mais você aprende, a sua mente expande. Então, o que eu quero para minha vida? Quem eu quero ser? Quem eu quero me tornar? A jornada. Existe uma jornada. Aqui é onde eu estou, aqui é onde eu quero chegar, e você vai ter que caminhar para chegar até aqui. Não é uma jornada fácil de compreensão. Por quê? Porque é a sua jornada. São os seus medos, são os seus anseios, são os seus traumas que nesta jornada será tratado. Como? Diariamente. A sua mudança, a sua transformação é diária. Eu sempre falo que servir a Deus é incrível, é maravilhoso, é prazeroso e é mesmo. Porque por mais que passamos por tribulações e problemas, Deus está conosco. Onde? Dentro. Onde é a nossa mudança? Dentro. Não adianta eu pentear o cabelo, pintar de loiro. Não adianta eu colocar sobrancelha. Não adianta eu colocar cílios. Não adianta eu querer aumentar o lábio. A minha mudança, a minha transformação é de dentro para fora. Enquanto nós não mudarmos por dentro, tudo que eu faço externamente vira um enorme vazio. Você coloca... Sou péssima com isso porque eu não faço nada de maquiagem, cílios, né? Você coloca cílios e você fica um dia, 2, 3, daqui a pouco você se olha e fala: esses cílios não me completou como eu gostaria. E aí, de repente, você queira comprar algo
Ah, eu quero comprar uma roupa nova, eu vi aquela roupa, eu quero, e você compra. E aí quando você chega na sua casa, você guarda no seu guarda-roupa, você abre o guarda-roupa e fala, ah, mas eu não tenho nada. Aquela roupa não te completa mais. É só uma sensação de falsa paz, para não te deixar mais acelerada. O que nós precisamos fazer é de dentro para fora. Tudo está dentro. Tudo o que eu faço externamente reflete em quem eu sou por fora. Reflete desta forma, desta maneira. Quem queremos ser? Sabe o que João pede na palavra dele? Que nós venhamos ser verdadeiras. Que nós venhamos ser de verdade, que nós venhamos andar em luz, estar em luz. Deus é luz e nele não há trevas. Em nós não. Nós somos falhas, todo mundo erra. A gente erra, não tem problema. Nós somos pecadores. Todo mundo peca. É impossível não pecar. O que muda é o pecado. Sabe qual é a diferença de pecar e o pecado? É que o pecar talvez seja algo que é involuntário. Você fez até sem perceber, mas você fez. Mas você não vive ali. Não é porque eu fiz hoje que eu vou fazer amanhã. Eu pequei hoje. O que eu fiz? Pai, me perdoa. Me perdoa, eu não percebi. Mas viver em pecado é um problema. Então, cometer um pecado é diferente de viver em pecado. Também existe o tamanho. Que pecado foi esse? Foi um pecado planejado? Foi um pecado que já estava caminhando para o pecado? Ou foi algo que simplesmente aconteceu sem querer? Algo corriqueiro sem querer? Porque ninguém peca grandiosamente de repente. Tudo é planejado, tudo começa na mente. Então, eu penso, eu verbalizo, eu executo. Como foi com Davi? Davi não pecou de repente com Batseba. Foi gradativo. Ele olhou hoje e olhou amanhã, ele passou a desejar, ele queria ela na mente. Então, na mente, ele já tinha pecado com ela até que executou. Deus o perdoou? O perdoou. Mas, infelizmente, ele plantou, ele colheu. Mas sabe qual é a diferença de Davi para nós? É que Davi, ele se rasgava na frente de Deus, para Deus. Ele se rasgava, ele pedia perdão e era tão verdadeiro. Deus sonda corações. Era tão verdadeiro que Deus o perdoou. O perdoou verdadeiramente, mas ele não deixou de colher os frutos do pecado. Mas Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então, qual é a diferença? É você se rasgar, pedir perdão verdadeiramente e falar, Pai, nisso aqui eu não pecarei mais. Nisso aqui eu não errarei mais. Qual é o problema do pecado? É o pecado recorrente. É o pecado que todos os dias eu estou ali cometendo o mesmo pecado. Com que cara eu vou pedir perdão para Deus? Eu já falei aqui algumas vezes, então, que façamos como Davi. Eu pequei nisso aqui eu não peco mais. É impossível não errar, é impossível não falhar. Somos seres humanos. E aí continua caminhando. Eu pequei nisso aqui eu não peco mais. E eu continuo caminhando e eu vou eliminando. Ter uma vida de santidade, estar em santidade. Não é tão difícil e não é uma vida fácil, mas é uma vida de escolhas. Eu escolho e prossigo. Essa é a vida que eu preciso ser coerente. É quem eu sou, quem eu quero ser, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Que façamos então como Davi. Que façamos como Paulo pediu.
para que nós venhamos andar em transparência, que venhamos ser transparentes, que venhamos parar de fingir ser quem não somos, porque a Deus ninguém engana. Então, que venhamos ser quem somos na frente das pessoas e por trás para qualquer pessoa. Não finja ser quem você não é, porque você já está em pecado. Peça perdão hoje. Faça o seu melhor hoje por você e pela sua família. Então, hoje nós lemos 1 João completo. Amanhã estudaremos 2 João, mas pegue a sua Bíblia, leia você, tenha você a sua própria interpretação sobre o que diz a palavra de Deus. Faça isso para você, por você, pela sua família. Hoje foi mais rapidinho, acredito eu. Deixa eu ver. Não está perto de estourar o tempo. Fiquem com Deus. Uma excelente segunda-feira. Que nós venhamos ter uma semana abençoada. Que nós venhamos ter uma semana onde Deus nos molde todos os dias um pouquinho. Onde Deus cuide de cada uma de nós todos os dias. Que nós venhamos pedir para Deus: Pai, me molda. Eu quero ser uma mulher temente a Deus. Faça essa oração. Fale para Deus que você quer ser temente a Deus. Honre a Deus com as suas atitudes. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.